Graças e paz, queridos. Estamos nós aqui em mais uma semana. Estamos agora para terminar o livro de Filipenses. Estaremos começando hoje com o comentário do capítulo 3 e o comentário do capítulo 4. Vou terminar hoje o livro de Filipenses para que a gente já conclua essas lições que estavam faltando, né? Porque a semana passada eu acabei não postando. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, do verso 1 a seguir. Nós vamos emendar, tá bom? E vamos comentando verso a verso. E aquilo de sempre. Então, Filipenses capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, quantas outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Paulo se lembra que ele vinha falando aqui sobre as dificuldades que ele estava passando, sobre Epafrodito, que quase morreu. Então ele está relembrando tudo isso e falando para que os irmãos agora daqui para frente se atentassem a algumas outras coisas e não se preocupassem, antes estejam sempre alegres. E esse é um ponto importante dessa carta, alegria. Paulo, ele tem reforçado bastante isso para a gente. Então é importante que você compreenda que a leitura de Filipenses pode trazer uma luz ao seu coração, à sua alma, em relação à alegria. Meus irmãos, quantas outras coisas alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, e isto vos dá segurança. Tomai cuidado com estes cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Aqui Paulo está falando sobre aqueles obreiros que se infiltravam, principalmente os judaizantes, que estavam linkando com o povo a lei. Então, para eles estavam ensinando que as pessoas deveriam se tornar judias, obedecer à lei para estar com o Senhor. E Paulo fala para tomar cuidado, e ele chama essas pessoas que pregam a lei e não a graça de cães. Então fique esperto, se você não tem cão pregando para vocês, se vocês não estão assistindo cães na televisão, muito esperto, né? Tenha muito cuidado. Maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Por que falsa? Olha o que ele fala no versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Olha que louco. Nós, os que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então o que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que confiam nas leis ou na sua obediência às leis, às boas obras, esse não entendeu o que é verdadeiramente circuncisão. E aquele que entendeu a graça, a misericórdia de Deus, esse compreendeu verdadeiramente e esse é circunciso. Versículo 4. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, porque Paulo foi fariseu. Circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Louco, hein? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Ele desconsiderou e considerou todo aquele aprendizado da obediência pela lei como lixo. Então, preste atenção naquilo que você tem colocado na sua frente, no que você tem ouvido, no que você tem assistido. Preste muita atenção. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Que coisas? Todo esse aprendizado que ele teve, ele considera como perda, que aquilo não serve mais para nada. E olha o que ele continua dizendo. Eu as considero como esterco, lixo, cocô, para que possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, você é mau, eu sou mau. Nós não conseguiremos alcançar a Deus por nossa própria bondade. Nós só alcançamos a Deus pela fé na graça, na misericórdia. E isso é um ponto que você tem que entender definitivamente. Senão você não entendeu o Evangelho. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte.
ou seja, aquele processo de nos achegarmos a Deus pela sua morte e recebermos a sua vida através da ressurreição, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo que também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aí aqui, lembra daquelas preposições conclusivas? Por isso, tudo aquilo que ele vinha falando antes, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se de alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vai mostrar para vocês que não é assim. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Versículo 17. Irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção não só em mim, mas naqueles que andam conforme o exemplo que tendes visto em mim, em Timóteo, em Epafrodito, em Clemente, líderes daquela igreja e amigos e profundos servos de Paulo. Porque há muitos sobre os quais vos falei, os cães que ele chama de cães, diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Entenda, aquele que não prega graça, ele é inimigo do Evangelho. Ele não entendeu o Evangelho. Aquele que prega a salvação ou o merecimento por boas obras, esse não entendeu nada do Evangelho. O fim deles é a perdição, o que o texto está falando, versículo 19. O fim deles é a perdição, porque eles descansam na justiça própria, naquilo que eles acham de justiça própria, naquilo que eles pensam que agradam a Deus por seus próprios méritos. O Deus dele é o estômago, porque o que interessa para eles são ganhar dinheiro, são ter televisões, fazendas, né? E as pessoas se enganam e aceitam tudo isso. E a glória que eles têm baseia-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas desta terra. Infelizmente, em política. A esperança desses caras está em política. É loucura, meu Deus. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo seu poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Amém? Agora nós vamos iniciar o capítulo 4 e eu peço que você me acompanhe do versículo 1 até o final. Nós vamos até o versículo 23. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa. Olha aqui do que ele chama os irmãos de alegria e coroa. Que louco, que da hora, que legal isso. Permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. E é muito interessante, Evódia e Sintique eram duas mulheres que eram líderes nessa igreja. E elas lideravam grupos distintos, né? Ao que parece, elas não estavam em acordo com algumas coisas. E Paulo pede não só para que elas entrem em acordo, mas pede para que Clemente as ajude. E também Timóteo e Epafrodito. Olha que interessante. Eu suplico a Sintique e a Evódia que entrem em acordo. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro. Ele está mandando, lembrem, quando você olha lá no finalzinho do capítulo 2, ele está mandando Timóteo e Epafrodito, que estava doente. Então, Timóteo será o líder daquela comunidade, né? Então, quer ver aqui? Deve estar no comecinho aqui, ó. Versículo 19. Espero no Senhor Jesus em breve
vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com este mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Então aqui ele está falando para Timóteo: peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, pois trabalharam comigo no Evangelho junto com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Que lindo isso. Alegrai-vos sempre no Senhor. E aqui ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. É importante a gente estar atento, porque é um imperativo isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a alegria no Senhor é uma ação nossa, é uma busca nossa e é uma escolha nossa. Então é interessante a gente meditar nisso. Versículo 5. Seja a vossa bondade conhecida de todos os homens, o Senhor está perto. Em algumas traduções está escrito: seja a vossa equidade, seja o vosso equilíbrio, seja o vosso bom senso conhecido pelas pessoas. Não seja um julgador, não seja um partidário. Seja aquela pessoa que traz paz, que junta as pessoas, não que separa. É muito atual isso. Compartilhe notícias que façam com que as pessoas se amem, não com que elas se dividam, não com que elas se odeiem. Não compartilhe notícias de ódio. Atenção, né? Por favor. Versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graça. Primeiro ponto aqui, no versículo 6, é que Paulo ele já recomenda que nada perturbe a nossa paz, que nada perturbe a nossa fé e a nossa tranquilidade. Ou seja, se você está perturbado por alguma coisa, coloque isso diante do Senhor e agradeça a resposta que Ele vai dar. Se sim, se não, talvez, espera ou esqueça. Então você fica em paz. Mas olha o versículo 7. Você só vai conseguir ficar em paz, que essa paz do versículo 7 que ele fala aqui, se você entregar e não ser ansioso. Se você está ansioso, é ansioso por alguma coisa, você não tem paz. Entenda. Então, que a sua paz, o que você busca essa paz, deixando tudo nas mãos do Senhor. Olha o versículo 7. E a paz do Senhor, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que interessante. Aqui ele começa a falar de alguma coisa que é muito importante e que você tem que estar atento, principalmente nesses dias. No que você tem ouvido, no que você tem lido, no que você tem assistido e no que você tem visto nos seus grupos de WhatsApp e em tantas outras coisas. Aqui o que ele está dizendo é o seguinte, que o vosso coração e os vossos pensamentos estejam em Cristo Jesus. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, aquilo que você compartilha, aquilo que você assiste, tem que estar encaixado nisso aqui. Alguém me perguntou esses dias a respeito de determinada situação de determinado político. Eu fui muito sincero e direto. No que eu disse para ele, eu falei: você acha que Jesus ele estaria apoiando determinadas ações e determinadas palavras e determinadas situações? Se você tem certeza que Jesus Cristo estaria ali ou está ali, apoie. Se você tem alguma dúvida, se afasta. Isso não é de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui para a gente é que nós devemos colocar em nossos corações, em nossa mente, coisas boas, bons pensamentos. Não é pensamento positivo, não. É que você deve colocar na sua frente tudo aquilo que traga paz, aquilo que te traga amor, que traga união. Aquele que traz divisão, aquele que divide o povo, aquele que divide as pessoas, ele não é de Deus. A Bíblia nos diz, um dos nomes do diabo é diabolos, que é o divisor, aquele que divide, aquele que quebra, aquele que destrói. E nós não somos assim. E nem colocamos o nosso coração, nossos olhos, nossos ouvidos nessas coisas.
Versículo 9. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes na minha vida, diz Paulo. Praticar então, se vocês viram, ouviram e aprenderam. E o Deus da paz estará com vocês, como está comigo, eu estou alegre. Paulo dizendo a eles. Alegro-me muito, olha que versículo lindo aqui. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as coisas, em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando a escassez. Olha que interessante. Aí aquele versículo mal interpretado pra caramba, ele se encaixa, né? E que esse versículo, ele procede tudo isso que ele falou antes. Aí o que Paulo está querendo dizer é que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso o quê? Ter necessidade, posso ter abundância, posso estar doente, eu sempre posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu estarei sempre feliz e sempre descansando na sua vontade. Versículo 14. Todavia fizestes bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo. Quanto a dar e receber, mas somente vós, pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que vocês mandaram para mim, como aroma suave e como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Que maravilhoso, que lindo isso. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza, na glória em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Cumprimentai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos cumprimentam. Todos os santos vos cumprimentam, principalmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Que Deus possa abençoar, queridos, que vocês possam continuar se cuidando e, principalmente, continuem cuidando o que entra no vosso coração, na vossa mente, nos vossos olhos. A gente erra, nós falhamos muitas vezes, mas que a gente tenha como objetivo estar do lado da verdade, estar do lado daquilo que é justo, bom, agradável, daquilo que une as pessoas, não daquilo que divide. Que você esteja em paz na sua vida, na sua alma, na sua família, que nenhuma ansiedade possa estar em volta de vocês, que você possa colocar isso nas mãos do Senhor, que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, Ele vai resolver todas as coisas, está na mão dEle a solução das coisas. Que você possa descansar nisso, que Deus abençoe. Então nós estamos terminando esse projetinho aqui de Filipenses, do livro de Filipenses. Eu não devo estar fazendo mais, algum outro pastor acho que deve estar voltando com as atividades na igreja, mas que vocês possam estar sempre de olho. Eu vou agora postar algumas outras coisas, eu vou trazer alguns podcasts que eu quero fazer com o irmão Albert, é um amigo do coração, irmão do coração, que nós vamos estar falando sobre vários assuntos e vou estar postando no YouTube. Se vocês acharem interessante, eu estarei mandando para o pastor para ele avaliar se ele acha que é interessante, para que vocês saibam. Mas se vocês quiserem passar por lá para ouvir, eu fico feliz, né? Mas que Deus abençoe vocês, continue se cuidando, né? Se protejam, né? Máscara está aí, né? Então use a máscara, não faça aglomeração. Nós estamos num processo que em breve a vacina estará aí. Se vacine, né? Não tenha medo, né? Não fique dando ouvido a algumas pessoas que vêm com outras suposições, não. Mas tenha paz, e a paz que ela habite no seu coração e que você possa discernir o que é certo e o que é errado. Que Deus abençoe vocês, excelente semana, fiquem com Deus.